Bom dia! Mais uma videoaula de educação para o trânsito, tema 9, placas de sinalização. Obedecer sinalização de trânsito é um fator fundamental na prevenção de acidentes. Você tem que conhecer as placas de sinalização para evitar os acidentes. A segurança no trânsito depende de cada ser humano que está em uma direção. A importância é associar corretamente os sinais de trânsito com seu respectivo alerta e alguma regulamentação. Condutor dirige ou pilota sempre prevendo o condutor de outros usuários do trânsito. Certo? Então, nós dependemos de alguns usuários. Então, vamos aqui, as placas de sinalizações. Temos que ter atenção, prestar sempre atenção nos movimentos dos veículos e dos pedestres. Guardar e permitir o uso das sinalizações. Nós temos que estar atento a ser responsável pelos nossos atos. A ultrapassagem, nós temos que observar. Dirigir é um ato de responsabilidade, certo? Então, nós temos aqui, eu irei apresentar algumas placas de sinalizações. Vamos lá? Algumas placas. Essa placa representa faixa de pedestre. Aquela outra, 40 km por hora. Essa aqui, estacionamento, onde tem uma placa igual a essa, podemos estacionar. Nós encontramos mais esse tipo de placa perto de supermercado, de loja, é isso? E entre outros recintos. Observe essa via que tem algumas sinalizações. Sinalizações que o motorista tem que respeitar. 50 km por hora. E assim tem outras que está pouco. Então, esse aqui, pare. O que quer dizer pare? Pare, você tem que parar para observar. Observar se você pode seguir ou se vem algo para que possa comprometer a sua passagem. Isso aqui nós já vimos. Essa placa de 60 km por hora quer dizer fiscalização eletrônica, que você só pode passar nesse trecho com essa velocidade. 80 km por hora, do mesmo jeito. A velocidade é essa, a velocidade permitida a esse pedaço de PI ou estrada, como queira chamar, essa velocidade de 80 km por hora. Esse aqui não pode estacionar e pedestre pode passar. Essa placa quer dizer que não pode passar bicicleta. Essa outra, lombada ou quebra-mola, como o trânsito é organizado por meio de sinalização que orienta e informa os usuários. A segurança viária depende principalmente da conduta das pessoas que conhecem e aplica e respeita a sinalização de trânsito. É fundamental para todos os usuários desse complexo sistema. Você conhece e sabe o significado das placas de trânsito? As placas de trânsito têm o objetivo de indicar aos usuários das vias e regras a serem respeitadas em determinado local, organizando o trânsito e protegendo os usuários. Quer dizer, quem usam, lembre-se de respeitar a sinalização e preservar a segurança de todos.
todos que faz parte do trânsito. No Brasil, elas são divididas em sete categorias: placa de regulamentação, placas de sinalização de obras, placa de advertência, placas de indicação, placas educativas, serviços auxiliares, placas de atrativos turísticos. Essas placas podem ser classificadas em sinalização e regulamentação, que tem a finalidade de informar aos usuários as condições, as proibições, as obrigações ou restrições no uso das vias. Placa vermelha, que é obrigações, certo? Obrigações e as proibições. Observe algumas placas de regulamentação onde todos acreditam que conhecem. Então, vamos lá, algumas que você já conhece. Estacionamento, não é isso? É 80 km por hora. Via dupla. Pare. Assim tem várias que eu gostaria que vocês observassem. Vamos lá? A sinalização e advertência tem a finalidade de alertar os usuários sobre as condições da via, que é a placa amarela, laranja, que é a atenção. A sinalização de indicação tem a finalidade de indicar as vias e os locais de interesse e orientar os condutores de veículos quanto aos percursos aos seus destinos e alguns locais, serviços auxiliares, como placas de sinalização e advertência. Então, essa aqui é a atenção, elevador e manutenção. Então, essa placa é de sinalização, tá ouvindo? E essa outra é de orientação, sinalização de indicação. Se você vai a um certo local, você observa sempre essas placas, zona oeste, centro ou zona norte. Você quer ir ao centro, você observa que a seta está lhe indicando na sua direção. Então, placa de orientação de destino é placa indicativa de destino, de sentido, direção. Então, vamos observar. Nós também temos as sinalizações que devem seguir alguns princípios. Esses princípios que está de acordo com a CTB e as leis complementares, ser de fácil percepção e estar de acordo com as necessidades da via. A seguir os padrões legalmente estabelecido a nós, manuais brasileiros de sinalização de trânsito. Sinalizar situações iguais com o mesmo critério. Transmitir mensagem objetiva e de fácil compreensão. Ser precisa e confiável e corresponder à situação existente e ser visto uma distância adequada. Pode ser interpretada em um tempo hábil para que haja tempo de agir. Está permanentemente limpa e conservada e visível. Então, esses aqui são alguns princípios, que tem outros que faz parte também desse acordo de sinalizações no trânsito. E para finalizar nossa aula de educação para o trânsito, eu irei falar sobre uma data comemorativa que já passou, foi 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que essa data passou já a fazer parte do nosso calendário escolar em 2003. Consciência negra, nós sabemos que a consciência é o respeito pelas pessoas de cor escura, não é isso? Então, essa data foi uma data muito importante para Quilombo, que foi o nascimento de Quilombo, não é isso? O último
dos Palmares, que ele era o líder do zumbi, ele é o líder dos Palmares, que ele fazia parte da consciência. Então, dia 20 de novembro, ele foi morto. Então, essa data passou a existir justamente por conta dessa morte. Então, ele foi morto em 20 de novembro de 1695, certo? E assim passou a ser o Dia Nacional da Consciência Negra. Irei deixar um vídeo para vocês, um vídeo complementar, onde vocês irão entender sobre esse Dia da Consciência Negra. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Africanos vieram da África para o Brasil. Foram trazidos nos porões dos navios negreiros, acomodados em condições desumanas e submetidos a uma dieta alimentar insuficiente. Quase metade dos negros acabavam falecendo durante a viagem. Os negros vieram para trabalhar nas fazendas, no cultivo de cana-de-açúcar e outros cultivos como o café. Para os agricultores era muito vantajoso por ser mão de obra barata. Caso os negros fossem desobedientes, eles eram severamente castigados. Alguns negros resistiam e fugiam das fazendas e formavam os quilombos, que eram comunidades de negros escondidos no meio da mata fechada. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo existente no Brasil e tinha como grande líder o Zumbi dos Palmares, respeitado herói da resistência anti-escravagista e que foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Por isso, este dia foi selecionado para celebrar o Dia da Consciência Negra. Este dia é dedicado à reflexão sobre a situação do negro na sociedade brasileira, sua luta pela liberdade e participação na construção do país. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em muitos aspectos. Na dança, como o samba, a capoeira. No vocabulário, como as palavras gangorra, cachimbo, fubá. Na culinária, com os pratos vatapá, acarajé, feijoada e muitos outros elementos que compõem a nossa cultura. Até a próxima aula. Tchau!